Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse recolhimento sobre o santo do cotidiano, São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, nós estamos fazendo uma ficção, uma imaginação, em que imaginamos uma mesa redonda com diversos personagens da história, de épocas distintas, com mentalidades diferentes, que fazem perguntas comprometedoras a São José Maria. Já vimos 3 entrevistadores, agora vamos ver o quarto, que é um literato da Idade Média, apaixonado pelas histórias de cavalaria, como é comum na sua época, e também um apaixonado pelas narrações dos heróis, das suas façanhas. Ele perguntaria a Monsenhor Escrivá: o senhor mesmo cita que não é possível caçar leões nos corredores de uma casa, que a nossa vida diária é composta de pequenas coisas. Não seria o caso, então, de buscarmos as grandes coisas, as façanhas dos heróis, os empreendimentos e aventuras heróicas, em vez de ficarmos presos a realidades pequenas, sem brilho da vida diária? Talvez São José Maria o respondesse: como o senhor é um amante da cavalaria, eu vou contar uma história que eu vi de um filho meu sacerdote. Conta-se que na época da Guerra das Duas Rosas, o rei Ricardo III da Inglaterra teve que enfrentar o seu rival Henrique, conde de Richmond, numa batalha em que jogava a sorte da coroa. E antes do combate, Ricardo enviou um lacaio seu ao ferreiro para verificar se seu cavalo já estava pronto. O ferreiro disse: Sua Majestade terá que esperar. Estou ferrando os cavalos do exército há dias e agora acabaram-se as ferraduras. E o lacaio dizia: não podemos esperar, o inimigo já está às portas, faça o que puder com o material que tiver à mão. E o ferreiro pôs-se a fazer a ferradura e a colocá-la no cavalo do rei. Mas antes de colocar a última, dizia: eu preciso de mais 1 ou 2 pregos e vai ser demorado se tiver que fazê-los no malho. E o lacaio diz: não temos mais tempo, o inimigo já está à porta da cidade, já se ouvem as suas trombetas. Faça o que for possível. Use os pregos que tiver. E não tinha prego suficiente para fixar bem. E o lacaio perguntou: mas vai cair? Não posso garantir se vai cair ou não vai cair. E assim vai o cavalo do rei Ricardo para a batalha. Quando a batalha está bastante difícil e até os soldados do rei pensam em ir embora e sair em debandada, o rei vai atrás deles com seu cavalo para trazê-los de volta para a guerra. Só quando ele está na metade do caminho para buscar os seus soldados, a ferradura solta-se, aquela que tinha um prego a menos, e aí cai o cavalo, cai o rei, e todo mundo vendo o rei caído, né? Aí sim que saem em debandada e pede o rei aquela
aquela batalha. Desde então, corre entre o povo inglês um provérbio que diz: por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por causa de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por causa de um cavalo, perdeu-se uma batalha. Por causa de uma batalha, perdeu-se um reino. E tudo por causa de um prego. Assim ocorre sempre na vida. O pequeno tem uma grande importância. E uma grande obra sempre é feita de pequenas coisas. Reparem nas edificações. Viste como levantar aquele edifício de grandeza imponente? Um tijolo e outro. Milhares, mas um a um. E sacos de cimento, um a um. E blocos de pedra, que são bem pouco ante a mole do conjunto, e pedaços de ferro, e operários trabalhando dia a dia as mesmas horas. Viste como levantar aquele edifício de grandeza imponente? A força de pequenas coisas. E São José Maria nos diria: tenho para mim que a santidade grande está em cumprir os pequenos detalhes de amor que Deus nos pede a cada instante. Tanto que escrevi: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, de cada instante. Faz o que deves e está no que fazes. O valor sobrenatural da nossa vida não depende que se tornem realidade as grandes façanhas que às vezes forjamos com a nossa imaginação, mas sim da aceitação fiel da vontade divina, de uma disposição generosa em face dos pequenos sacrifícios do dia a dia, vivendo diante de Deus a nossa condição de homens comuns, santificando essa pequena e aparente normalidade, essa aparente pequenez. O quinto entrevistador, podemos pensar que é um político, que admira a vida pública, despreza a vida oculta e a vida privada. E sua pergunta seria: a vida pública permite cuidar do bem comum e atingir a muitas pessoas e dar frutos maravilhosos para toda a sociedade? Por que então esse enfoque tão grande na vida privada, se ela tem pouco alcance e se influi pouco na sociedade? O que São José Maria responderia a esse político que só se preocupa com o bem comum? Penso que responderia: Deus nos espera cada dia no laboratório, na sala de operações do hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar, em todo o imenso panorama do trabalho. Eu costumava dizer àqueles universitários, aqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham que saber materializar a vida espiritual. Queria afastá-los assim da tentação tão frequente naquela época e agora de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus por um lado, e por outro diferente e separada, a vida familiar, a vida profissional, a vida social, cheia de pequenas realidades terrenas. E diria esse político, São José Maria, da mesma forma, não podemos separar vida pública e vida privada. Não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser esquizofrênicos se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e espírito. E essa tem que ser na alma e no corpo santa e plena de Deus. Desse Deus invisível que nós encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Por isso posso afirmar que na nossa época precisa devolver às situações aparentemente mais vulgares o seu nobre e original sentido, pondo a serviço de Deus, fazendo delas meia ocasião de nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. E nessas ações pequenas, diárias, transborda
a transcendência de Deus. Talvez houvesse uma réplica, né, desse político, mas que repercussão você tem na vida dos outros? E São José Maria diria: as nossas qualidades, as nossas virtudes sempre têm repercussão na vida dos demais. Uma virtude não fica só para nós. Não tem nenhuma virtude que fomenta o egoísmo, redunda na vida dos outros. E nós, com as nossas virtudes, vamos santificando o mundo. E nós, na vida econômica, universitária, profissional, social, levamos os nossos valores cristãos. E todos nós nos sentimos solidários com os outros. E há uma comunhão do santo além disso. Ninguém luta sozinho. Ninguém é um verso solto, costumo repetir. De modo algum, ou nos ajudamos mutuamente ou nos prejudicamos. Todos somos elos de uma mesma cadeia. Sustentamos os demais com a nossa luta por santificado nas pequenas realidades da nossa vida. E se há pessoas que vivem esse espírito em todas as profissões, em todos os ofícios, o mundo pode ser de Deus. Se em cada lugar a pessoa se santifica, santifica o seu ambiente, leva os valores cristãos ao seu ambiente, o mundo será de Deus. O sexto a perguntar é um religioso. Aí já podemos avançar bastante para o século XIII, que deseja que todos os leigos venham a se equiparar aos religiosos, ou participando de uma ordem terceira, uma confraria, e pensa que essa é a solução para a igreja, que todos pareçam religiosos. E sua pergunta a São José Maria seria a seguinte: como é sabido, para a vida contemplativa é necessário afastar-se do mundo. Assim se torna mais fácil a busca da perfeição cristã. Basta observar quantos frutos de santidade deu a vida religiosa. Como o senhor vem agora dizer que é possível ser contemplativo no meio do mundo? Não parece uma contradição e na direção contrária a que sempre se caminhou? Não seria o caso de adaptar a vida religiosa aos leigos? Que São José Maria responderia? Primeiro, eu acho que diria: eu tenho uma grande admiração pelos religiosos, admiro a vida contemplativa, que se dá pelo afastamento do mundo. Mas também sei que muitos religiosos entendem a nossa vida e admiram a nossa vida de contemplativos, que se dá no meio do mundo. Admiro também a elevada santidade que alcançaram muitos religiosos, mas sempre recordo: a santidade não é privilégio dos religiosos, dos clérigos. Nosso Senhor disse a todos os cristãos: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E São Paulo ensinava a todos os cristãos: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Um leigo pode ser tão santo quanto um religioso. Não podemos pensar que haja na igreja uma santidade de primeira categoria, que seria daquelas que se afastam do mundo, das pessoas que se afastam do mundo, e outra de segunda categoria, de quem trabalha, se casa, participa da vida social. O mundo é lugar de encontro com Deus. E para ser santo não é preciso equiparar-se aos religiosos, adaptar a vida dos religiosos aos leigos, porque os leigos já estão chamados à santidade pelo batismo. E vejam, Jesus Cristo viveu no meio do mundo, realizando um trabalho profissional, santificando a sua família, santificando as relações sociais, esteve presente no casamento. E Nosso Senhor deixou um exemplo maravilhoso de como ser contemplativo no meio do mundo, como ver a Deus em tudo, na natureza, olhar os lírios do campo, como Deus os veste. E tudo era ocasião dele falar com seu Pai Deus, quando ele ensina
aos pequenos. Graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e revelaste aos pequeninos. Graças te dou porque me tens ouvido quando vai fazer um milagre. Na cruz, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o seu olhar é sempre de carinho para as pessoas, via necessidades das suas almas, olhava a multidão com compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor, pedia operários para a sua messe, tudo isso no meio do mundo. Jesus só passou 40 dias no deserto, o resto no meio do mundo. Então nós podemos ser contemplativos no meio do mundo? Sim. Podemos olhar as pessoas e as coisas do nosso mundo como Deus as vê, como Jesus as via, como com os olhos do próprio Cristo. São José Maria poderia nos dizer: muitas vezes eu digo ao Senhor, que eu veja com teus olhos Cristo meu, Jesus da minha alma. E nos diria: existe algo de divino, santo, escondido nas coisas mais comuns, que cabe a cada um de nós descobrir. Podemos descobrir algo divino e podemos ver a Deus em todas as coisas. Há algo de divino. Eu posso colocar amor em todas as coisas e santificar todas as coisas, levar todas as coisas para Deus. O sétimo entrevistador seria um pastor protestante que prega frequentemente sobre a importância do trabalho, de produzir muitos frutos através do trabalho profissional e dos demais deveres sociais. A sua pergunta a Monsenhor Escrivá seria o seguinte, um pouco provocativa, é claro: não vejo nenhuma novidade na doutrina que o senhor prega. Lutero já falava da importância de que a fé se manifeste nos frutos dos nossos trabalhos e no cumprimento dos deveres do cristão. Não seria o caso do senhor admitir que pregou uma ideia já conhecida e apenas a divulgou? E penso que a resposta de São José Maria seria a seguinte: eu nunca pretendi ser original. Tenho dito tantas vezes que a mensagem do Opus Dei é velha e nova como o Evangelho. Quando eu fui procurar alguma instituição que tivesse o espírito do Opus Dei, eu não a encontrei. Mas fui encontrar algo muito parecido nos primeiros cristãos comuns e correntes, conscientes da sua chamada à santidade, ao apostolado, dispostos a dar a vida por Cristo. Mas São José Maria também diria: mas devo alertar que não há nenhuma continuidade entre o pensamento de Lutero e o meu. Para Lutero, o trabalho não santifica o cristão. A santificação, por sinal, nem existe para os protestantes, como nós católicos concebemos, como um aumento de graça santificante, de identificação com Cristo. Para Lutero, a justificação é apenas pela fé. Se alguém trabalha é porque crê em Deus, que mandou trabalhar. E a produção dos frutos é simplesmente uma manifestação da sua fé. Mas apenas a fé que salva para o protestante. E o homem não deixa de ser pecador. Não há aperfeiçoamento, não há identificação com Cristo. Apenas Deus cobre os seus pecados, não os leva em conta. A doutrina católica entende que a santificação vai dar uma verdadeira transformação interior, divinização do homem, através da divinização e santificação da sua vida, do seu trabalho. O mundo é santificado, o cristão é santificado. E isso não ocorre de forma alguma na doutrina protestante. O último a perguntar seria um padre católico do século passado, já simpatizante da Ação Católica, que está preocupado com a pouca influência da igreja no mundo secularizado. E pensa: nós cristãos temos que nos unir para mudarmos o mundo. E sua pergunta seria: se vê claramente que a hierarquia da igreja perdeu o poder de influência na sociedade,
A ação católica propõe que a Igreja estenda a sua influência através de leigos conscientes, engajados, uma ação católica comum no mundo inteiro. Assim podemos chegar a diversos lugares que a Igreja não está chegando, precisamos nos unir. Por que o senhor nunca apoiou a ação católica? Já que o Opus Dei está formado de cristãos conscientes que podiam ajudar tanto nessa forma nova de atuar da Igreja. E que São José Maria responderia, que é próprio do espírito do Opus Dei, porque eu penso que jamais um leigo cristão desce do templo ao mundo para representar a Igreja. O leigo não é o representante da Igreja. E ninguém pode afirmar que as suas soluções políticas, culturais, são soluções da Igreja para aqueles problemas. Não pode ser assim. Isso seria clericalismo, catolicismo oficial, ou como queiram chamá-lo. É violentar a natureza das coisas. Há de difundir por toda parte uma verdadeira mentalidade laical, que deve levar a 3 conclusões. Temos que ser suficientemente honrados para arcar com a nossa responsabilidade pessoal. A minha solução é minha, não é da Igreja. Temos que ser suficientemente cristãos para respeitar os irmãos na fé, que propõem em matérias de livre opinião, política, cultural, outras soluções diferentes das nossas. Não existe uma única solução. E temos que ser suficientemente católicos para não servir-nos da nossa mãe, a Igreja, misturando a Igreja em partidarismos humanos. O cristão goza de plena liberdade em termos políticos, culturais, sociais. Só não pode aderir a doutrinas que são contrárias à fé e à moral cristã. Então temos que ter liberdade. Uma liberdade responsável. E essa, dirá São José Maria, essa mentalidade cristã laical permitirá fugir de toda intolerância, de todo fanatismo. Vou dizer de modo positivo, fará que todos convivem em paz com todos os concidadãos e fomentará também a convivência nas diversas ordens da vida social. Era bonito ver também que no Opus Dei tinha pessoas de vários partidos políticos diferentes. É normal que seja assim, que haja várias soluções possíveis em termos culturais, sociais, e cada um pode defender a sua, e deve defender a sua. Não teria sentido dizer o que vocês do Opus Dei pensam em matéria política. Depende, cada um pensa uma coisa. Só não pode seguir aquelas políticas que são contrárias à moral cristã, mas o resto cada um pensa o que queira. São José Maria dizia, não tem sentido agrupar os cristãos em um partido único, diminuindo a sua liberdade de atuação em temas opináveis, culturais, econômicos, sociais, que cada um pense como queira e seja responsável por aquilo que pensa. Assim termina essa espécie de roda viva que fizemos com São José Maria, esperando que tenha ajudado a entender essas nuances do espírito do Opus Dei, que diz respeito à santificação dos trabalhos diários, dos afazeres cotidianos, que o mundo é lugar de encontro com Deus, que nós podemos santificar o nosso mundo, que nós podemos ser tão santos quanto um religioso, que nós podemos ser contemplativos no meio do mundo, que a santidade grande está em cumprir as pequenas coisas de cada dia, e que os grandes santos, como Nossa Senhora, São José, foram santos aí, numa vida diária, numa vida cotidiana, que nós podemos imitar a Cristo, seguir a Cristo no meio do mundo, porque Jesus passou a maior parte da sua vida levando uma vida oculta, uma vida simples, e santificando, divinizando essa sua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.